Você já se perguntou por que certas pessoas entram numa sala e imediatamente comandam respeito, enquanto outras passam despercebidas? A resposta vai contra tudo o que nos ensinaram sobre relacionamentos. Existe um segredo antigo, testado por séculos de estrategistas, que separa aqueles que são valorizados daqueles que são tratados como opção de reserva. A dura verdade é esta: você está sendo o plano B de todo mundo. Aquela pessoa que todos procuram quando precisam de algo, mas que nunca é a primeira escolha para o que realmente importa. E sabe o que é mais brutal? Você mesmo criou essa dinâmica. Cada vez que ficou disponível após ser desrespeitado, você ensinou às pessoas exatamente como te tratar. Maquiavel descobriu algo que a maioria das pessoas nunca aprende. O mundo é governado pelas aparências, e as pessoas julgam não quem você é, mas o que você demonstra ser. E aqui está a realidade brutal que ninguém quer admitir. Eles não respeitam quem fica após ser desrespeitado. Não celebram o santo que sempre perdoa, não valorizam o diplomata que explica demais. Porque sua disponibilidade constante não demonstra amor, demonstra que você não se valoriza. A retirada estratégica não é um ataque, é um tratado. É você estabelecendo novas fronteiras ao redor da sua soberania pessoal. Quando você caminha sem hesitação, sem bater portas, com uma calma que parece mais fria que o aço, tudo ao seu redor se reorganiza na sua ausência. Observe os dois resultados do desprezo. Primeiro, quando você permanece após ser desrespeitado, você escreve um memorando público dizendo: "Pode fazer isso comigo que eu vou tolerar". Segundo, quando você se retira estrategicamente, você força uma reavaliação completa da sua importância na vida dessa pessoa. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre o poder da retirada. Não é sobre vingança ou manipulação, é sobre psicologia pura. A mente humana opera segundo princípios básicos de escassez e valor percebido. Quando algo está sempre disponível, perdemos a noção do seu verdadeiro valor. Para entender como isso funciona na prática, pense nisso como uma experiência psicológica simples. Se um rato continua pressionando uma alavanca que causa dor, ele eventualmente para. Mas se você está sempre lá após o desrespeito, você está essencialmente treinando a pessoa a continuar te desrespeitando porque não há consequências reais. O silêncio estratégico é a arma mais poderosa no seu arsenal psicológico. Não é o silêncio passivo da pessoa magoada, é o silêncio calculado de quem entende o jogo. Quando alguém te desrespeita e você responde com silêncio total, você cria uma súbita anomalia na dinâmica social que eles pensavam controlar. Aqui está a primeira fase do que chamo de protocolo da prioridade, a pausa estratégica. Quando alguém cruza suas linhas, você não explica, não justifica, não briga. Você simplesmente para. Para de responder mensagens imediatamente. Para de estar sempre disponível. Para de ser previsível. Essa pausa cria algo psicologicamente fascinante. Você se torna uma anomalia. Em situações sociais, anomalias mudam a dinâmica. A pessoa que estava acostumada a ter você sempre por perto, de repente se depara com um buraco negro nas conversas que pensava controlar. Mas cuidado, aqui é onde a maioria das pessoas erra. Elas fazem a retirada emocional, dramática, cheia de ressentimento. Isso é exatamente o oposto do que você deve fazer. A retirada deve ser fria, calculada, quase cirúrgica. Como um médico que remove um tumor, sem emoção, apenas precisão. E por que essa precisão importa? Porque a verdadeira força não está em provar que você está certo ou em fazer a pessoa se sentir culpada. A verdadeira força está em redefinir completamente os termos do relacionamento. Quando você se retira estrategicamente, você está dizendo: as regras mudaram. Se você quer minha presença, minha atenção, meu respeito, agora terá que ser nos meus termos. Maquiavel ensinava que é melhor ser temido do que amado,
Mas o que muitos não compreendem é que o medo que ele falava não é sobre intimidação física. É sobre a incerteza. É sobre a pessoa não ter certeza se ainda tem você na vida dela. Essa incerteza é 1000 vezes mais poderosa que qualquer argumento ou discussão. Aqui está um exemplo prático. Imagine que alguém te desrespeita publicamente. A reação natural seria explicar por que isso está errado, defender-se, talvez até contra-atacar. Mas o estrategista faz algo diferente. Ele simplesmente olha, faz uma pausa significativa e pergunta com uma calma gelada: você realmente queria dizer isso? Ou tem certeza de que quer repetir isso? Ou isso soou pessoal? Você quer explicar antes que eu reaja? Essas perguntas fazem 3 coisas simultaneamente. Primeiro, transferem o controle da situação para você. Segundo, forçam a pessoa a reconsiderar suas palavras. Terceiro, criam uma tensão psicológica, onde ela não tem certeza de qual será a sua próxima ação. Mas o verdadeiro poder vem no que acontece depois. Independentemente da resposta dela, você não volta à normalidade. Você estabelece imediatamente uma nova dinâmica relacional. Não é sobre perdoar e esquecer. É sobre redefinir permanentemente as expectativas sobre como você pode ser tratado. A ausência fala. Quando você não está mais reagindo aos padrões antigos, quando não está mais disponível sob os termos antigos, você força uma reavaliação completa. A pessoa, de repente, percebe que talvez tenha perdido algo valioso, algo que dava como garantido. Isso não é sobre ser frio ou cruel, é sobre ser estratégico. É sobre entender que o respeito não é negociável e que algumas pessoas só aprendem a valorizar algo quando está fora do alcance delas. Lembre-se, você está construindo uma fortaleza. Cada vez que você permite desrespeito sem consequências, você está derrubando suas próprias muralhas. Cada vez que você se retira estrategicamente após ser desrespeitado, você está fortalecendo suas defesas. A retirada, muitas vezes, é o ato mais audacioso que você pode fazer. Vai contra todos os instintos sociais que nos dizem para explicar, justificar, lutar pelo relacionamento. Mas Maquiavel sabia algo que a maioria das pessoas nunca aprende. Às vezes, a única forma de ser valorizado é tornar-se escasso. Agora, você pode estar pensando, mas e se a pessoa não voltar? E se eu perder o relacionamento completamente? Aqui está a verdade brutal que você precisa aceitar. Se alguém pode te perder facilmente e não sentir falta, então você nunca foi realmente valorizado. Você era conveniente, não importante. E isso nos leva a um paradoxo poderoso. O movimento mais estratégico é muitas vezes não fazer movimento algum. É permitir que a ausência faça o trabalho que suas palavras nunca conseguiram fazer. É deixar que o silêncio comunique o que suas explicações nunca comunicaram. Mas isso é apenas o começo. Existe uma segunda fase neste protocolo. Uma fase que vai te mostrar exatamente como comandar respeito de forma que as pessoas não consigam ignorar. Uma fase que transforma você de opção em prioridade absoluta. No próximo segmento, vou revelar o protocolo de comando de prioridade. As técnicas exatas que fazem com que as pessoas repensem completamente como te tratam e como você pode aplicar isso em qualquer situação, desde relacionamentos pessoais até dinâmicas profissionais. Porque a verdade é esta: respeito não é algo que você pede, é algo que você comanda. E existem formas científicas testadas pelo tempo de fazer isso acontecer. O protocolo de comando prioritário tem 3 fases distintas. A primeira, você já conhece, é o estabelecimento da sua ausência estratégica. Mas as 2 fases seguintes, essas, são onde a verdadeira transformação acontece. Pense nisso como construir um castelo. A primeira fase foi erguer as muralhas, sua retirada estratégica. Agora vem a parte que separa reis de mendigos. A segunda fase eu chamo de calibração de expectativas. Você percebeu que eles começaram a te procurar? Perfeito. Agora vem o movimento mais crucial. Quando eles vierem até você, você não volta ao normal, nunca.
A primeira regra da reconexão estratégica é simples. Você mudou e eles precisam se adaptar à nova versão de você. Imagine a seguinte situação. Depois de uma semana de silêncio estratégico, eles finalmente te procuram. O instinto natural seria voltar à antiga dinâmica, agir como se nada tivesse acontecido. Grave erro. Você acabou de desperdiçar todo o poder que construiu. Em vez disso, você responde, mas com uma diferença fundamental. Suas respostas agora têm peso. Suas palavras carregam uma gravidade que não existia antes. Você não está mais disponível instantaneamente. Suas conversas têm propósito. Seus encontros têm valor. Maquiavel disse algo profundo. É melhor ser temido do que amado, se você não pode ser ambos. Mas existe uma terceira opção que ele também explorou: ser respeitado. E o respeito, diferente do medo ou do amor, é algo que você constrói através da escassez controlada. A terceira fase é o que chamo de estabelecimento da nova hierarquia. Aqui está onde você redefine completamente como as pessoas interagem com você. Não é sobre ser rude ou distante, é sobre estabelecer que o acesso a você agora tem valor real. Você já observou como algumas pessoas entram numa sala e imediatamente todos prestam atenção? Não é por acaso. Elas dominaram a arte de fazer sua presença valer mais que sua disponibilidade. Isso pode ser construído sistematicamente. Primeiro, você implementa o que chamo de tempos de resposta variáveis. Não seja previsível. Às vezes, você responde em minutos, às vezes em horas, às vezes no dia seguinte. O padrão imprevisível cria uma tensão psicológica poderosa. Eles nunca sabem quando ter sua atenção. Segundo, você aplica o filtro de qualidade de interação. Nem toda conversa merece sua energia plena. Conversas superficiais recebem respostas educadas mais breves. Assuntos importantes recebem sua atenção completa. As pessoas rapidamente aprendem a trazer apenas o que realmente importa quando falam com você. Terceiro, e este é crucial, você nunca explica seu comportamento. Se alguém questiona por que você mudou, você simplesmente responde: eu evoluí. Ponto final. Não se justifica, não se defende, não negocia quem você se tornou. Agora, vamos para a parte que separa os amadores dos mestres. Como lidar com a resistência. Porque ela vai vir. Sempre vem, mas aqui está o que poucos descobrem sobre essa resistência. E isso pode mudar tudo para você. Aqui vem o teste real do seu poder recém-construído. Algumas pessoas não vão aceitar bem sua transformação. Elas vão tentar te puxar de volta para o padrão antigo. Como um animal ferido que ataca quando encurralado, elas vão usar 3 armas principais. Nostalgia, você era tão legal antes. Culpa, você mudou, não somos mais próximos. E pressão social, todo mundo acha que você ficou arrogante. Para cada uma dessas armas, você tem uma resposta calibrada. Para a nostalgia, evoluir é natural. Quem eu era me trouxe até aqui. Quem eu sou me leva para onde quero ir. Para a culpa, proximidade verdadeira se adapta ao crescimento. Se nossa conexão dependia de eu permanecer estático, talvez não fosse tão sólida quanto pensávamos. Para a pressão social, simplesmente sorria e mude de assunto. Não se defenda. Quem entende, entende. Quem não entende, não precisa entender. Mas aqui está o segredo que poucos descobrem. Quanto mais consistente você for com essa nova versão de si mesmo, mais as pessoas começam a se questionar. Por que ele está tão confiante? O que mudou nele? Como ele conseguiu esse respeito todo? E aí acontece algo fascinante. Elas começam a imitar você e dar mais valor ao próprio tempo, a ser mais seletivas com as interações. Você não apenas se transformou, você elevou o padrão de todo o seu círculo social. Observe esta lei fundamental da psicologia humana em ação. Existe um princípio psicológico poderoso funcionando aqui. As pessoas atribuem mais valor ao que é menos acessível. É por isso que diamantes são preciosos e pedras da calçada são ignoradas. A mesma lógica se aplica às relações humanas. Quando você se torna menos acessível, automaticamente se torna mais valioso.
É como se você fosse uma obra de arte que estava pendurada na parede da cozinha e agora foi transferida para o museu. A obra é a mesma, mas o contexto mudou tudo. Mas atenção, existe uma diferença fundamental entre escassez estratégica e isolamento arrogante. A primeira atrai respeito e admiração. A segunda afasta as pessoas definitivamente. A chave está na calibração. Você mantém a cordialidade, mas eleva o padrão. Você continua sendo uma pessoa boa, mas agora é uma pessoa boa que se valoriza. Você ainda ajuda os outros, mas não às custas da sua própria energia e prioridades. Agora deixe-me compartilhar algo que pode soar controverso, mas é absolutamente verdadeiro. A maioria das pessoas não respeita a bondade incondicional. Não porque sejam más pessoas, mas porque é assim que o cérebro humano funciona. Nós valorizamos o que tem custo. Por isso, sua nova bondade vem com limites claros. Sua generosidade tem critérios. Sua disponibilidade tem horários. E sua atenção. Essa agora é um privilégio que se conquista, não um direito que se assume. Vou te dar um exemplo prático de como isso funciona no dia a dia. Antes, quando alguém te procurava com um problema, você largava tudo para ajudar. Agora você diz, esse é realmente um assunto importante. Vou pensar numa solução adequada e te retorno até amanhã. Parece sutil, mas mudou tudo. Primeiro, você não está mais reagindo impulsivamente. Está respondendo estrategicamente. Vou te dar um exemplo prático de como isso funciona no dia a dia. Segundo, você elevou a importância da situação ao dar a ela o tempo que merece. Terceiro, você criou uma expectativa de qualidade na solução. E quarto, você demonstrou que sua ajuda é valiosa demais para ser improvisada. O resultado? Quando você finalmente oferece sua perspectiva, as pessoas escutam com muito mais atenção. Porque agora sabem que você não fala por falar. Cada palavra tem peso. Mas aqui está onde fica realmente interessante. Quanto mais você aplica esses princípios, mais você descobre que não estava apenas mudando como os outros te veem. Você estava mudando como você se vê, porque existe algo poderoso que acontece quando você decide se valorizar. Você começa a perceber que realmente tem valor, que suas opiniões importam, que seu tempo é precioso, que sua energia é limitada e, portanto, deve ser investida sabiamente. E essa transformação interna, ela é visível. As pessoas sentem. Elas percebem que você carrega uma certeza sobre si mesmo que não existia antes. Uma solidez, uma presença que não pode ser ignorada. Vamos falar sobre o que eu chamo de efeito magnetismo reverso. Quanto mais você para de correr atrás das pessoas, mais elas são atraídas para você. Quanto menos você busca validação externa, mais as pessoas querem te validar. Quanto menos você precisa ser o centro das atenções, mais naturalmente você se torna. É como se o universo conspirasse a favor de quem não mendiga por favor. Como se o respeito fosse um recurso limitado que só flui em direção a quem demonstra não depender dele para se sentir completo. E aqui chegamos ao ponto crucial. Esse processo não é sobre manipulação, é sobre autenticidade. Você não está fingindo ser alguém que não é. Você está finalmente permitindo que a pessoa que sempre foi apareça sem as máscaras da insegurança e da necessidade de aprovação constante. Porque a verdade é esta: a versão de você que mendiga a atenção não é a versão real. É uma versão criada pelo medo de ser rejeitado. A versão que se valoriza, que estabelece limites, que exige respeito. Essa é quem você realmente é quando para de tentar agradar todo mundo. Mas como você sabe que está no caminho certo? Existem 3 sinais que nunca mentem. Primeiro sinal: as pessoas começam a pedir sua opinião sobre coisas importantes. Não sobre o tempo ou o que comer no almoço. Sobre decisões significativas. Relacionamentos, carreira, vida. Quando isso acontece, você sabe que se tornou alguém cuja perspectiva tem peso. Segundo sinal, seus convites são aceitos com mais entusiasmo. Quando você finalmente convida alguém para algo, a pessoa sente que foi escolhida. Porque agora sabem que você é seletivo, que seu tempo é valioso, que estar na sua presença é um privilégio, não uma obrigação social.
Terceiro sinal, e este é o mais revelador: as pessoas começam a falar de você quando você não está presente. Não fofoca, respeito. Ele tem uma forma única de ver as coisas. Ela sempre sabe o que dizer. Quando ele fala, todo mundo escuta. Esse é o momento em que você sabe que sua reputação te precede. Mas deixe-me ser direto sobre algo. Essa transformação não acontece da noite para o dia. E não é um interruptor que você liga uma vez e pronto. É um músculo que precisa ser exercitado constantemente. E existe algo que vai acontecer que pode sabotar tudo isso, se você não estiver preparado. Agora, deixe-me te alertar sobre algo inevitável. Haverá momentos em que você sentirá vontade de voltar aos padrões antigos. Momentos de dúvida onde sua mente sussurra: será que estou sendo muito distante? Será que estou perdendo amizades importantes? Será que isso é realmente quem eu sou? Essa voz é o eco da versão antiga de você tentando retomar o controle. Quando esses momentos chegarem, e vão chegar, lembre-se disso. Você não está perdendo pessoas. Você está descobrindo quais pessoas realmente te valorizam. Você não está se tornando arrogante. Você está se tornando seletivo. E aqui está a parte mais poderosa de todo esse processo. Quando você finalmente se estabelece como alguém que se valoriza, você atrai naturalmente outras pessoas que também se valorizam. Seu círculo social se eleva. Suas conversas ficam mais profundas. Seus relacionamentos mais significativos. Porque existe uma lei universal funcionando aqui. Pessoas seguras de si são atraídas por pessoas seguras de si. Pessoas que se respeitam gravitam em direção a outras que também se respeitam. E pessoas que entendem o próprio valor reconhecem imediatamente quando encontram alguém que também entende o seu. Então, se você chegou até aqui, significa que está pronto para a pergunta mais importante. Você vai continuar sendo uma opção conveniente na vida das pessoas ou vai se transformar na escolha prioritária que sempre deveria ter sido? Pode continuar mendigando migalhas de atenção ou pode começar a ser o banquete que todos querem experimentar. Pode continuar sendo o plano B de todo mundo ou pode se tornar o plano A de algumas pessoas especiais. A transformação que compartilhei com você hoje não é teoria. São princípios testados e comprovados por pessoas que decidiram parar de aceitar menos do que merecem. Pessoas que entenderam que o respeito não é algo que você ganha sendo conveniente. É algo que você constrói sendo valioso. Você chegou até aqui porque reconheceu algo em si mesmo. A necessidade de parar de ser tratado como opção e começar a ser respeitado como prioridade. As estratégias que acabou de aprender, desde a retirada estratégica até o comando de presença, são exatamente as ferramentas que faltavam para essa transformação. E você é valioso. Sempre foi. A única diferença é que agora você tem as ferramentas para demonstrar isso de forma que ninguém possa ignorar. Se você reconheceu sua própria situação neste conteúdo, se sentiu que estava falando diretamente com você, deixe um comentário compartilhando qual estratégia mais ressoou. Não apenas porque sua perspectiva é valiosa, mas porque quando você articula um insight, ele se enraiza mais profundamente em sua mente. E se você conhece alguém que ainda aceita migalhas de atenção, que está sempre disponível demais, considere compartilhar esta perspectiva. Às vezes, uma pessoa precisa apenas ver que existe outro caminho. Se este tipo de estratégia prática ressoa com você, você vai encontrar muito mais conteúdo assim no canal. Cada vídeo é construído para oferecer ferramentas reais, não apenas teoria. O próximo revelará como identificar e neutralizar pessoas que tentam minar sua autoestima propositalmente. Porque conhecer essas táticas é essencial para manter a posição que você está construindo. Lembre-se, você não nasceu para ser uma opção na vida de ninguém. Você tem tudo o que precisa para ser a escolha prioritária. E agora tem as estratégias para demonstrar isso. A mudança começa quando você decide que merece mais. E continua quando você age como alguém que realmente merece. Até o próximo vídeo.